Olá, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aulinha hoje? E hoje é dia de aula de ciências. Então, vamos abrir aí o livrinho, ó, na página 440. Na página 440, você vai encontrar aí outras transformações químicas. A semana passada, nós vimos as transformações que o fogo pode ocasionar. Não é isso? Quando há uma combustão, há uma transformação. Então, hoje nós vamos ver outros tipos de transformações que acontecem no nosso dia a dia, na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. E a gente pode até não perceber que aquilo está passando por alguma transformação. Também, a nossa aulinha de hoje é muito divertida. Por quê? Vai precisar, prestem bem atenção, nas atividades vai precisar que vocês façam aí, não é, algumas experiências. Então, provavelmente, essa atividade não poderá ser feita hoje, certo? Porque tem experiências aqui no livro que precisa ser você fazer hoje e o resultado só sai amanhã, tá bom? Então, as fotinhas vocês só poderão mandar para mim amanhã. Tá certo? Então, vamos começar? Tenho certeza que vocês já abriram aí o livro. Tia Érica vai explicar a atividade daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí, o oxigênio é um componente muito importante para a vida na Terra. Sem ele, não conseguiríamos sobreviver, porque dependemos dele para respirar, assim como quase todos os demais seres vivos. Então, a gente sabe que o gás, o oxigênio, ele é super mega importante. A partir do momento que estamos em um lugar que não tem oxigenação, a gente morre, não é? Nós dependemos do oxigênio para sobreviver. E também quase todos os seres vivos existentes no nosso planeta precisam do oxigênio para a sua sobrevivência. Esse elemento tão fundamental está presente em outras substâncias como a água. Na natureza, existem inúmeras transformações químicas causadas pelo oxigênio. Por exemplo, quando você corta uma maçã ao meio e come apenas a metade, o que ocorre com o outro pedaço com o passar do tempo? Então, veja só, tia Érica trouxe aqui uma maçã, né? Não está cortada, vocês estão vendo, a maçã ela está inteirinha. Então, tia Érica, ó, vai partir esta maçã ao meio. Está aqui, ó. Parti a maçã ao meio, está branquinha, né? Então, vamos ver o que vai acontecer até tia Érica terminar essa aulinha com essa maçã. Que tipo de transformação vai ocorrer aqui? Isso também você pode fazer na sua casa, né? E você já fez, a mamãe já fez também, mas você sabe o que vai acontecer, mas não percebe e não sabe por quê. Hoje, você vai descobrir. Então, eu vou deixar aqui a maçã no cantinho, tá certo? E a gente vai olhar aí, ó. Do lado tem uma maçã cortada, né? Cortada também ao meio. A primeira parte, ela tá bem o quê? Branquinha, igual a que tia Érica deixou aí. Partiu, né? E a segunda parte, ela tá meio o quê? Já está o quê? Escurecendo. Vocês já perceberam que quando vocês comem uma maçã que deixa uma partezinha para lá, depois de um certo tempinho ela vai ficando escura? Pois é, vamos descobrir por que isso acontece? Então, vamos logo descobrir. A maçã logo escurece. Por que será que isso acontece? A maçã escurece porque, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma transformação química chamada de oxidação. Então, a partir do momento em que nós retiramos a proteção da maçã, que é a casca, e ela fica aí em contato com o oxigênio, então aquela partezinha de dentro da maçã, a polpa da maçã, ela entra em contato com o oxigênio e logo ela vai oxidar. Ela vai passar por uma transformação.
Isso acontece também com vários outros alimentos. A pera é um dos exemplos também e outros alimentos. Quando escurece é porque ela entrou em contato com o ar e fez com que ela oxidasse. E qual é o tipo de gás que faz isso? O oxigênio. É isso mesmo. Então, vamos lá. Nessa transformação, o oxigênio reage com alguns compostos presentes na fruta. A coloração marrom escura é decorrente dessa reação. Não é apenas a maçã que escurece em contato com o ar, mas a banana, a batata, a berinjela, o pêssego e muitas outras frutas e legumes. Então, a partir do momento que a gente parte algumas frutas e alguns legumes, depois de um certo momento, a gente vai perceber que aquela partezinha que a gente partiu, aquela polpa ou a parte que a gente mordeu, ela vai oxidar. Porque alguns componentes compostos aí nas frutas e nas verduras, ao entrar em contato com o oxigênio, acontece essa oxidação. Então, fica essa mancha escura sobre eles, ok? Então, vamos lá. Reações de oxidação ocorrem em muitas outras situações. Por exemplo, na nossa respiração, no processo de fotossíntese, na ferrugem que se forma em uma barra de ferro. Isso mesmo, a ferrugem nada mais é que o resultado da oxidação do ferro exposto ao ar e à água. Aqueles portões que nós temos, geralmente se tem em frente de casa. Quando não é de alumínio, ele é de ferro. Por que ele tem que ser pintado? Ele tem que ser pintado só para ficar bonito? Não. Ele tem que ser pintado porque a tinta é uma camada protetora do ferro. Ela vai proteger o ferro dessa oxidação. Então, quando o ferro ele entra em contato com a água e o ar, ele vai oxidar se o ferro estiver sem tinta, estiver puro. Entenderam? Como é que acontece a oxidação? É a ferrugem do ferro, certo? E nós vamos fazer uma experiência aí bem legal, bem fácil, bem rapidinho, só que esse processo vai durar um dia, tá bom? Para vocês verem como é essa oxidação, como ocorre aí. Vamos lá, continuando. O contato com a água pode ser tanto de umidade do ar quanto da água da torneira. Ou seja, veja só, em relação ao ferro, ao contato que se tem com a água, o portão ele está do lado de fora, não é isso? Então, geralmente chove. A água vem da natureza. Então, ele está aí desprotegido. Quando acaba de chover, ele vai secar. Mas se existir resíduos ali desprotegidos junto com o ar, vai haver uma oxidação, tá certo? Outra coisa também, a mamãe lava a casa ou você derruba um copo d'água e isso faz com que ali oxide, não é? Em relação à fotossíntese, nós vamos ver mais pra frente como é que acontece isso aí, tá certo? Então, nós temos aí a nossa primeira experiência. É uma salada de frutas bem fresquinha. Vocês vão precisar aí, prestem atenção, porque vai depender dessa experiência para vocês fazerem a atividade. Como tia Érica fez aquelas experiências na semana passada com fogo, tia Érica deixou para vocês fazerem essa experiência em casa. E eu quero que vocês gravem o passo a passo de vocês, tá certo? E mandar um videozinho curtinho, vocês fazendo essas experiências para tia Érica. E o que ocorre, tá bom? Então, ó, na experiência 1, nós temos aí uma salada de frutas bem fresquinha. Você vai precisar de uma banana, uma maçã, uma pera, metade de um limão espremido, 2 tigelas e uma faquinha de plástico. Né? Se não tiver essa faquinha de plástico, para que vocês não possam se cortar, a ajuda da mamãe, não é? Para que vocês possam cortar
esses materiais sem cortar o dedinho, tá certo? Vejam que os materiais que nós vamos utilizar nessa salada é justamente os materiais que, quando entram em contato com o oxigênio, eles oxidam, ou seja, eles escurecem. Não é isso? Então, tem aí o procedimento, que é o passo a passo, o que é que vocês vão fazer. Vocês vão cortar a banana, a maçã e a pera em pedaços bem pequenininhos, tá certo? Depois, vai dividir os pedaços nas 2 tigelas. Prestem atenção. Cortou a banana, a pera e a maçã em pedaços bem pequenininhos. Você vai separar a mesma quantidade em uma tigela e a mesma quantidade na outra tigela, tá certo? Identifique cada tigela com a etiqueta A e B. Tigela A, tigela B. Se as tigelas forem iguais, ou mesmo elas sendo diferentes, você vai identificar. Para você saber o que é que você vai ter, o procedimento utilizado ali na tigela A e o procedimento utilizado na tigela B. Tudo isso você vai contar no seu vídeo, tá certo? Na tigela B, coloque o suco do limão. Lembrem-se, não tem metade de um limão, você vai pegar na tigela B, ó, espremer o limão sobre aquelas frutas, ok? Na tigela A, vai espremer algum limão? Não, tá bom? Deixe a salada de frutas descansar por 1 hora. Você vai deixar ela descansar ali, ó, por 1 hora, tá certo? Você vai fazer hoje à tarde, então faz de 2 horas. Aí vai contar 1 hora, e só vai ver lá de 3 horas. Aí depois que a salada de fruta descansou, você vai aí observar como estão as 2 tigelas e responder a atividade que está aí abaixo, tá certo? Essa atividade, ó, o número 1, o número 2 e o número 3. Você só vai poder responder depois que você fizer a sua saladinha de fruta e você gravar o seu videozinho. Só que, para terminar o vídeo, também tem que ter passado 1 hora. Porque você vai contar, tia Érica, além de escrever aí no livrinho, qual o resultado. E o porquê isso aconteceu, da sua experiência, tá certo? Vamos lá. Na experiência 2, você vai ver como é que acontece a ferrugem. Para acontecer a ferrugem de um ferro, de um material, de um aço, precisa de quê? De água e do oxigênio, não é isso? Foi o que nós vimos. 2 coisinhas apenas. Pode ser água vinda da natureza ou pode ser água da torneira. Qualquer água, não é isso? Então, nessa experiência número 2, para se criar a ferrugem de um material, você vai precisar aí, ó, de uma palha de aço. Você sabe o que é palha de aço? Não? Sabe sim, na sua casa deve ter assim, ó, bombril, o famoso bombril, que a mamãe usa para arear a panela. Aquilo ali é palha de aço. Então, você vai pegar um bombril, água, 2 pratos identificados com prato A e prato B, tá certo? Lembrem-se que para pegar no bombril, a mãozinha tem que estar bem seca. Não pode estar molhada nem úmida, tá bom? Para pegar aí a palha de aço. Os procedimentos. Como é que você vai fazer? Você tem 2 pratos, não é isso? Então, separe a palha de aço em 2 pedaços. A gente pode puxar e cortar, né? Uma palha de aço forma 2, a mãozinha bem sequinha. Coloque um pedaço em cada prato, certo? Borrife água no prato e observe, borrife água no prato A e observe depois de 1 dia, não é 1 hora, é 1 dia. Então, você vai fazer isso hoje e você só vai poder responder essa atividade amanhã, tá certo? Depois de 1 dia. Então, ó, 2 pratos, prato A e prato B, cortou a palhinha ao meio,
colocou no prato A e colocou no prato B. Vai borrifar a água. Se não tiver borrifador, não tem problema. Coloca a água ali, ó. Coloca a água em cima ali do bombril, né? Só no prato A. Deixa lá no cantinho e o que é que vai acontecer? Tá certo? Vocês vão ver aí depois, amanhã, o que é que vai acontecer. Vai responder aí e também o videozinho mostrando a tia Érica o que é que vai acontecer. O vídeo da salada de fruta você pode mandar pra tia hoje. E o videozinho da ferrugem, da experiência número 2, você manda pra tia amanhã, junto com as fotos. Tá bom? Agora aí, continuando. O processo de oxidação é usado em produtos oxidantes, desenvolvidos para facilitar a vida no nosso dia a dia. Principalmente a vida da mamãe quando você suja aí, ó, roupa, quando você se machuca. Então, existem alguns materiais, né, que têm o efeito oxidante que facilitam aí a vida da mamãe e até também a nossa vida, tá certo? Como a água sanitária. A água sanitária, existem compostos dentro dela, quando ela é feita, que ela auxilia em quê? Para tirar manchas de roupas. Aquelas manchas, né, da farda, manchas de roupa branca. E existem também agora água sanitária para roupas coloridas. Então, auxilia e ajuda a remover aquela mancha que tá ali na nossa roupinha. Então, e também temos a água oxigenada, que é usada para desinfectar feridas. Quando você cai, se machuca, a mamãe pode usar a água oxigenada. Você pode observar que se a ferida estiver meio inflamada, a água oxigenada ela vai tipo ferver, vai borbulhar, ó, vai criar ali tipo uma espuminha ali em cima de sua ferida, não é? E a água oxigenada compra onde, tia? Compra lá na farmácia, tá certo? A água oxigenada para desinfetar feridas é a de 10 volumes, mas também se usam formas mais fortes para descolorir o cabelo. Ou seja, quando a mamãe quer pintar os cabelos, quer deixar os cabelos bem claros, é usado outro tipo de água oxigenada, porque vai fazer com que esses fios fiquem descoloridos, não é? Fiquem de outra cor. Então, não é a de 10 volumes, é um volume bem mais alto. Mas não façam isso, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Por meio da oxidação do fio. Uma característica da água oxigenada é que ela perde as propriedades em contato com a luz. Por isso, deve ser adquirida em frascos opacos, que não permitam a passagem da luminosidade. Geralmente, os potinhos da água oxigenada, ele é colorido, ele não é transparente. Por quê? Porque ele não pode ter contato com a luz. Porque ela perde aí, ó, se ela tiver contato com a luz, ela perde o valor que ela tem, não é? Então, não pode, tem que ser um frasquinho escuro, tá certo? Aí temos aí o nosso amiguinho que diz assim, atenção! A água oxigenada de uso medicinal para as nossas feridas é a de volume 10. Não pode ser maior, tá certo? Volume 10 e nós encontramos na farmácia, tá bom? As de volumes maiores não podem ser usadas em feridas e machucados. Porque se você usar na ferida uma de volume mais alto que 10, vai ferir ainda mais sua pele. Vai queimar, vai machucar. Tá certo? Podemos evitar a oxidação com algumas medidas. No caso de frutas e legumes, é preciso colocá-los em uma solução de água e vinagre, ou limão ou laranja. Então, se a mamãe está cortando batatas e vai demorar um pouquinho para ela colocá-las no fogo, é necessário que vocês avisem a ela que ela coloque as batatas em uma tigela com água e vinagre, ou com limão ou laranja. Isso vai evitar a oxidação desse material em contato com o oxigênio, tá bom? No caso do ferro, é uma camada de tinta sobre o material, ainda não enferrujado,
para evitar a ferrugem, como tia Érica já falou. No caso dos portões, é necessário pintá-los para que aquela tinta crie uma camada protetora e não haja aí a oxidação do material, tá bom? Então, na página 442, vocês também vão responder aí a atividade, tá certo? Vocês leem aí a atividade e respondam. Algumas perguntinhas vai ser relacionadas à salada de fruta, outras à experiência que você já fez, tá certo? E outras o que acontece no dia a dia na sua casa. Bem simples e bem fácil, tá bom? Tia espera os vídeos de vocês ainda hoje e amanhã, tá bom? E as fotinhas de vocês. Um grande beijo e até segunda.